Olá, pessoal, boa noite, bem-vindos, bem-vindas a mais um bate-papo aqui de segunda-feira, nosso papo de segunda. Normalmente eu tô transformando aqui os nossos papos numa hot seat, né? Tô pegando as perguntas ou os temas que o pessoal lá do grupo do Telegram, ou mesmo aqui, né, do Instagram, me mandam às vezes no direct algumas sugestões de temas. E eu vou trazendo os temas para cá. Então, nossos últimos encontros está virando hot seat, né? Ou seja, aquela cadeirinha onde, né, você pode sentar e fazer uma pergunta. Eu amo uma pergunta, amo responder perguntas. Eu gosto muito dessas trocas, dessas interações. Então, eu fico muito feliz. Inclusive, hoje já colocaram, acho que o Lucas já colocou lá no grupo do Telegram algumas sugestões, né? Outras sugestões para temas aqui. E eu realmente gosto muito, porque a ideia dessas lives aqui no Instagram é essa troca, né? Trazer mais clareza para vocês, e enfim, né? A ideia é essa mesmo. E o povo tá chegando, boa noite, bem-vindos, Nani Pimenta, boa noite, minha linda. Sejam bem-vindos, bem-vindas. O assunto hoje é bem legal e é daí mesmo, é uma pergunta que foi feita para mim lá no grupão, né, que eu carinhosamente chamo o grupo do Telegram de grupão, né, porque tem bastante gente lá e tem uma interação muito boa lá. E foi uma pergunta muito legal, né, a Fê perguntou, né, inclusive, né, em relação a vídeos de Abraham ou vídeos lá do canal, algum que abordasse o assunto de sentir culpa quando a gente gasta o dinheiro com a gente mesmo e não nos sentirmos culpados quando estamos usando para outra pessoa ou até para os animais, né, para os nossos bichinhos de estimação, para os nossos filhos, enfim. Mas eu vou ampliar um pouquinho o assunto, né? Não vou ficar naquela sensação de culpa, né? Que a gente pode ter muitas vezes quando está gastando, não investindo. Gente, eu gosto de usar a palavra investimento, tá? Porque é tudo investimento, mas é gastando, né? Quando a gente está gastando dinheiro com a gente mesmo, que a gente às vezes até gasta, mas aí depois vem um sentimentozinho de culpa, mas a gente não sente isso quando está usando o dinheiro para outra coisa. Então, eu vou ampliar um pouquinho, porque eu estive já num lugar onde eu agia dessa forma, eu sentia isso, hoje não mais, né, quer dizer, eu já tenho clareza, mas uma coisa interessante assim, todos nós sabemos, né, a gente já falou bastante aqui, eu falo bastante, repito bastante, nós construímos, né, a nossa personalidade aí ao longo da nossa infância, juventude, depois a gente vai vivenciando todas essas construções da nossa psique, da nossa personalidade. Só que isso não tem como a gente tirar da gente, né? Tem como a gente olhar, ressignificar, reestruturar, reorganizar, analisar, ponderar, escolher diferente, né? Mas o tijolinho da construção tá lá, né? Então, eu vou me usar como exemplo, mesmo a pergunta, né, da Fê tem tudo a ver com o que aconteceu comigo, mas ainda continua acontecendo. Esse que é o ponto legal também, né, que eu quero frisar aqui. Ainda continua acontecendo, só que hoje eu tenho clareza, como diria minha querida amiga Márcia Peraza, né? A gente pede muita clareza. O que é clareza? Colocar uma luz sobre algo que está escondido, né? Um escondidinho do pensamento, né? O pensamento está lá, né, nas camadinhas mais abaixo ali do consciente, né, está ali no subconsciente, mas acessíveis, mas muitas vezes a gente não quer acessar, muitas vezes a gente não quer olhar para aquilo, porque olhar para aquelas situações implica olhar para muitas outras coisas também. Então, às vezes a gente vai deixando de lado, a gente vai procrastinando, mas o pensamento tá lá, os pensamentos estão lá. Então, assim, vou contar, né, a minha experiência, né, que aí vocês vão compreender, né, minha experiência com a minha mamãe, né, minha querida mamãe, né, maravilhosa Hortensinha, né, dona Hortensinha. Hortensinha hoje está com quase 90 anos, né, mas continua firme, forte, lúcida e maravilhosa. Mas, quando nós éramos crianças, não, eu não tive uma infância difícil, assim, pobre, né, não era vida, classe média, médiazinha ali, legal, né. Mas não, a gente não tinha grandes dificuldades, mas era aquela coisa do dinheiro contado, só meu pai trabalhava, né, mamãe era dona de casa, ela cuidava da gente, né, de mim e do meu irmão,
Então era aquele dinheiro contado, o dinheiro do salário contado do meu pai. Tínhamos uma vida, né, tranquila, não eram grandes situações, não tinha situações muito difíceis, mas era aquele dinheiro contado, né? E a minha mãe que administrava ali o dinheiro, né? Ela que cuidava, né, de pagar as contas, as coisas todas, né? E a minha mãe, por que eu tô contando a minha história? Porque vocês vão conseguir entender toda a mecânica da nossa formação, como é que a gente se forma a partir do que aconteceu com a gente na infância, do que a gente via observando e tirando conclusões. Então, uma conclusão é uma crença, né? Uma crença é um pensamento que a gente continua pensando, né? Mas como é que é formada uma crença? A partir de observação, e a gente acaba formando, né, concluindo ali, né, aquela crença, ou seja, é uma conclusão. Então, uma crença é um fechamento, é uma conclusão. A partir do momento que eu começo a me identificar com aquele padrão de pensamentos, aquilo, então, entra em fechamento, entra em conclusão, se torna um piloto automático, se torna uma crença, um ponto de vista, né? E aí, a partir dali, a gente vai criando a nossa realidade. Então, a minha história, minha mãe, minha querida mãe, né? O que aconteceu com a minha mãe? Ela teve também os perrengues dela na infância dela com a minha avó, né? A Benedita, mineirinha aqui também, né? Daqui de Cachoeira de Minas, bem pertinho daqui de onde eu tô agora, tô em Poços de Caldas. E claro, minha mãe também teve os perrengues dela quando era criança. Então, minha mãe, quando era pequena, ela não conseguiu estudar, né? Ela foi até, antigamente falava, era primário, ginásio e colegial, né? Lá nos idos dos séculos passados, né? Então, minha mãe, ela só, né, quando era criança, ela só conseguiu fazer até a 4ª série. Quem é das antigas, né, vai reconhecer. Até a 4ª série, que era o antigo primário. E era uma frustração muito grande dela, não ter podido estudar mais. Ela gosta muito de ler, até hoje ela lê muito, né? Ela gosta muito de ler, sempre gostou muito de ler, sempre foi muito informada, sempre gostou muito, mas era uma frustração dela por motivos lá inerentes à minha avó, enfim, coisas, né, delas lá na época. Ela estudou só até a 4ª série. E ela teve uma infância mais difícil mesmo, elas eram mais pobres, né? Realmente tinha uma questão mais difícil ali. E ela estudou só até a 4ª série. Então, no universo dela, né, uma das coisas mais importantes, ricas, né, para ela, assim, algo que era, assim, né, que fazia o coração dela sussurrar, né, livros, né, leitura, estudar, aprender, estudar, fazer curso, fazer faculdade. Então, era o máximo para ela, alguém que fazia faculdade. E ela cresceu dentro desse contexto de não ter conseguido estudar, não pôde estudar, foi trabalhar muito cedo. Depois que se casou, parou de trabalhar e virou dona de casa. Então, ela nunca concluiu os estudos como ela gostaria. Inclusive, minha mãe tinha vontade, inclusive, de ser enfermeira. Anos depois, ela acabou contando isso, né? O sonho dela era ser enfermeira. Ela queria ter feito, inclusive, faculdade de enfermagem, mas não foi adiante. Nas circunstâncias da vida, ela não sabia que criava a própria realidade. Acabou se perdendo ali nas circunstâncias da vida. Mas aquele sonho lá dentro dela permaneceu. Então, ela sempre foi uma pessoa que, por exemplo, me incentivou muito a estudar, a ler, né? Então, assim, livro pode. Livro pode, né? Outra questão também que é relativa à minha mãe, como ela passou, realmente eles passaram, né? Algumas dificuldades no comecinho da vida. Ela foi para São Paulo muito cedinho, né? Muito menininha. E passaram lá suas dificuldades financeiras, passaram uns perrengues, né? Na época. Então, também aquela coisa, quando você passa por uma dificuldade, quando você não tem muita abundância, não tinha abundância de alimentos, às vezes até faltava, né, alimentos, tinha que depender de caridade, de ajuda de vizinhos, então aquilo vai marcando. Então, minha mãe foi ficando marcada, né, na vida dela, provavelmente também vinha recebendo da minha avó, do meu avô, né, dos avós dela também, ou seja, vai recebendo ali, né, as ondas de informação, né, que a gente costuma chamar de as crenças familiares, foram sendo passadas.
Então vamos lá, né? Minha mãe na infância teve essas carências, né, financeiras, tiveram sim, inclusive até com restrição de alimentos ali, e não pôde estudar. E olha só, mais uma que eu lembrei agora, que interessante. Ela também não podia, não tinha acesso na época a tratamento dentário, essas coisas. Então, outra coisa também que era uma grande frustração dela era que os dentes também não tinham lá muito cuidado, que não podiam, né, não tinha como cuidar dos dentes. Então, também acabou levando ela a ter que usar prótese dentária, que era outra coisa também que ela tinha uma mágoa muito grande. Então, a minha mãe com essas dores, né, a dor da, né, restrição financeira, inclusive afetando até a parte de alimentos, não ter conseguido estudar como ela gostaria de ter estudado, não ter cuidado dos dentes como ela gostaria de ter cuidado, foi para a vida adulta com essas dores. E aí eu cheguei na vida dela, linda, maravilhosa. Cheguei, né? Chegou meu irmão, 6 anos depois cheguei eu. E ela ficou muito, ela queria muito, né, uma filha, então eu fui né, ela queria muito ter mais um filho, queria que fosse uma menina, então quando eu cheguei foi uma grande festa na vida dela. E aí, com todas as dores dela, foi natural que as dores dela se transformaram em alguns tijolinhos da minha personalidade, da minha criação. Então, podia não ter dinheiro para quase nada ali, né? Ela usava ali, controlava o dinheiro, cuidava do dinheiro, né? Depois já casada com meu pai, já nossa família constituída. Mas, né? Dinheiro era para comida e para pagar as contas da casa, né? Porque foi o que ela aprendeu, foi o que ela vivenciou, né? E eu, então, fui sendo criada dentro daquela educação, dentro daquela formação. Então, assim, dinheiro para comprar comida pode, mas só o básico, o supérfluo não pode. Então, assim, não tinha dinheiro para comprar iogurte, não tinha dinheiro para comprar chocolate, meu Deus, não tinha dinheiro para comprar chocolate, não tinha dinheiro para comprar. Não é que não tinha dinheiro, até tinha, mas ela não se permitia usar, porque ela vinha com as dores dela, da infância, de que não tinha mesmo nem para comprar o básico. Então, ela se sentia confortável, ela ia no mercado, comprava, tanto que até hoje ela vai na feira, ela compra mundos e mundos de frutas e tal. O médico até pediu para ela parar de comer tanta fruta que estava ficando diabética, de não comer fruta. Né? Porque aquilo ainda é a dor dela da infância. O que veio para mim, né, em termos de uso do dinheiro? Por conta das dores da mamãe. Antes do uso do dinheiro, mamãe queria que eu fosse dentista, porque será, né? Ficou anos e anos na minha cabeça, literalmente ali me conduzindo para que eu prestasse vestibular e fosse dentista, né? Por quê? Porque ela tinha a dor, né, de não ter podido cuidar dos dentes, né, quando era criança. Então ela também já começou, o controle começou lá atrás, né? Mas isso depois eu cheguei até a prestar vestibular, gente, prestei FUVEST, olha só, para odontologia, né? O Ser Interior estava alinhado comigo, eu não passei na FUVEST, aí fui fazer o que eu queria, né? Eu queria fazer moda, arquitetura, arte, e a mamãe queria que eu fizesse odontologia, né? Por conta da dor dela, né? Passando para mim. Mas onde eu quero chegar, né? Para comprar, para educação, né? Então podia fazer investimentos para educação, para comprar livro, né? Para fazer curso, isso pode, né? Então eu aprendi, vindo das dores da minha mãe, que para educação, para livro, né? Para sua instrução pessoal, beleza. Pode usar o dinheiro, pode investir o dinheiro e não tinha sentimento de culpa ali. Para alimentação, para comida, o básico, gente, o básico, tá? Pizza, nem pensar, não podia, né? Mas pro básico, arroz, feijão, misturas, quem já mistura? Arroz, feijão, mistura, aí podia, aí pode, fruta, pode, né? Mas coisas que ela considerava supérfluas, por que ela considerava supérfluas? Porque ela também não podia ter isso na infância, né? Como eu falei, ela também vivenciou as dores dela e ela foi passando isso. Então, quando eu cheguei na minha
construção, depois, né, a minha fase adulta, que eu comecei a lidar, eu mesma lidar com o dinheiro. Como era a minha forma de lidar com o dinheiro? Um reflexo das dores da minha mãe, né? Dores que ela passou para mim na infância. E certamente o meu filho também, hoje, a forma como ele vivencia, né, a questão financeira dele, talvez não seja tanto o reflexo das dores que eu vivi na infância, porque eu já comecei a pensar diferente, eu já comecei a sair um pouquinho, né, dessa repetição, né? Mas essa construção está em mim, tanto que eu me pegava muitas vezes livros, né? Tanto que eu falo, gente, eu era louca do livro, eu comprava compulsivamente, porque eu não me permitia muitas vezes usar o dinheiro para outras coisas, né? Para uma viagem, ou para comprar uma roupa, ou a roupa era sempre o que eu ganhava. Quando eu era criança, eu ganhava, tinha umas primas mais velhas que eu ia herdando as roupas. Eu fui a última neta, então eu fui herdando as roupas, né? Mas né? Então eu não me permitia, né, ir no cinema, no teatro, comer fora, jantar fora, almoçar fora, ou alguma coisa, né, que sei lá, como eu falei, a pizza, né, uma vez nós estávamos em casa já casada, ela veio passar um final de semana conosco, e nós pedimos pizza, né, uma coisa, gente, tem coisa mais normal do que pedir pizza, e ela olhava, nossa, é uma ocasião especial? Eu falei, por que ocasião especial? Não, vocês estão pedindo pizza, deve ser alguma, vocês estão comemorando o quê, né, então, porque na cabeça dela, pedir pizza era para comemorar alguma coisa, uma ocasião especial, e eu fiquei olhando, e foi quando eu comecei a perceber, falei, pera, se ela pensa que pedir uma pizza é porque é uma ocasião especial, o que tá rolando aqui? Aí eu comecei a perceber como eu lidava com o dinheiro, aonde eu me permitia muitas vezes usar o dinheiro até de forma abusiva, né? Então eu não ia comprar um livro, eu comprava 15. Tudo bem que eu gosto de ler, eu li quase todos que eu comprei até hoje. Mas não precisava comprar 15 livros, né? Os livros estão lá na prateleira, posso comprar um, depois vou lá e compro outro. Né, para comida, né, também, né, aí mesmo o que ela considerava supérfluo também, mas muito sua família, Ana, então todo mundo tem aí, né, a sua identificação com isso, e todo mundo tem mesmo, tá, todo mundo tem mesmo. Então, assim, eu passei por todas as fases, então como ela restringiu, né, muito o dinheiro quando eu era jovem, quando eu fui para a vida adulta, que eu comecei a ter o meu próprio dinheiro, eu fui para a polaridade oposta. Quer dizer, se eu tinha em escassez, né, por conta dos controles que ela fazia, quando eu fui para a vida adulta, eu fui para o lado oposto. Eu fui perdulária, eu gastei sem limites, né? Porque eu também não conhecia o outro, né? Eu não conhecia o limite, eu não tinha administração financeira, né? Tanto que eu passei alguns anos atrás, eu não falo mais controle financeiro. Tem muitas pessoas que ainda usam o termo, né? Controle financeiro. Eu quero controlar meu dinheiro, eu quero controlar minhas finanças. Ele me ajuda a controlar. Aliás, é uma coisa que eu gosto muito, né? Normalmente, quem faz terapia comigo, a gente entra nesses assuntos quando né? Claro que a pessoa quer, mas normalmente a gente acaba entrando na mentoria, a gente entra mesmo nessa parte da administração financeira. Não é controlar o dinheiro, é administrar o dinheiro. E eu acabei aprendendo tudo isso com a minha experiência de observar o que estava acontecendo comigo, que em algumas coisas eu ia lá e eu gastava mesmo, e eu, né, entrava sei lá, comprar coisa de comer, sempre pôde, por 2 motivos. Primeiro, que comida pode, e os supérfluos que eu não podia quando era criança, então eu acabei indo pro lado oposto. Então olha como a nossa mente é intrincada. Eu acabei virando uma mistura daquilo que quando eu era criança eu podia, né? Então assim, para estudo, fazer uma faculdade, outra faculdade. Gente, eu fiz tanta faculdade, não lembro mais. 1, 2, 3, 4 cursos de faculdade. Pra que tanto? Não precisa, né? Porque estudar podia, estudar pode, né? Fazer curso, vai. O curso custa tanto. Vai lá e faz o curso. E compra outro curso. Porque não tem culpa.
porque é para estudo, porque na minha construção tá lá, né? Não, para estudar pode, porque, né, aquela dor dela era que ela não podia ter estudado. Mas depois quando eu já estava fazendo já a faculdade, ela foi estudar, ela voltou a estudar, né? Minha mãe, ela né, foi lá e concluiu lá os estudos dela, foi muito bacana, inclusive, né, da parte dela. Ter ido adiante, né? Fazer supletivo, né? Na época chamava supletivo. E eu já fazendo faculdade, eu lembro que nós íamos juntas. Eu já não morava com ela, né? Eu já morava sozinha, mas a gente se encontrava ali, era perto a escola onde ela fazia os cursos dela e onde eu fazia a faculdade. Então a gente sempre se encontrava, às vezes ali à noite, né? Que ela também estudava à noite. Então é muito interessante, porque isso ainda pertence, né? Por que eu tô frisando bastante isso? Esses tijolinhos ainda são a minha estrutura. Então, hoje eu compro 15 livros? Não, eu ganho. O universo continua me mandando livros. A Fabi, não sei se você tá aí, Fabi tá sempre me dando livros de presente. Minhas amigas me dando livros de presente. Mas assim, hoje não mais. Mas aquela facilidade de entrar lá na loja e né? Você tem feira do livro, então aí é enrosco, né? Vai lá numa feira do livro. Eu comprava, né, quase que compulsivamente, porque ali era uma via de escape, ali podia, aqui eu posso, que alívio, então eu ia lá e fazia, porque para outras coisas tinha que segurar, né, porque não pode, é supérfluo. E também o oposto, né, quando eu não podia comprar Danone, sei lá, chocolate quando eu era criança, então aí vai lá e compra 5 barras de chocolate e sai comendo as 5 barras de chocolate. Quer dizer, a nossa mente, ela vai formando, né, essas construções psíquicas que a gente, né, tem e que vão impactando não, né, impactando sim, mas criando a nossa realidade. Elas são essas misturas, essas construções que a gente faz. Se a gente não observa, né, a criação da realidade, se a gente não observa o feedback das circunstâncias que estão chegando até nós, a gente não descobre estas construções e a gente acaba vivendo refém dessas construções. Ou seja, eu ainda faço um curso atrás do outro, faço, até porque na minha profissão de psicanalista é um dos tripés da psicanálise, é você continuar estudando. Ok, mas eu faço um de cada vez, faço um, dou um tempinho, 2, 3 meses, faço outro, agora quero fazer uma pós, então, né, mas tô terminando um de neuropsicanálise, vou terminar o de neuropsicanálise, vou começar a pós, né, no segundo semestre. Antes não, eu cheguei, teve nem faz tanto tempo assim, quando eu vi eu estava matriculada em 5 cursos. Eu falei, cara, o que eu tô fazendo? E cada curso tinha lá a indicação lá de bibliografia, 7, 8 livros. Aí eu comprava todos os livros. Falei, gente, o que eu tô fazendo? Eu preciso de um capítulo do livro, né? O que tá acontecendo aqui? E aí eu comecei a perceber ainda mais, né? Porque eu achei que eu estava curada, né? Mas não é uma questão de cura né? É uma questão de que aquilo faz parte de mim. Né? A minha construção, ela começou desde lá da infância, fruto do que eu percebi, observei, recebi dos meus pais. Eu só falei da minha mãe, né? Mas tem o meu pai amado ali também, né? Meu pai é uma pessoa maravilhosa, um homem espetacular. É uma alma generosa, assim, incrível, né? Mas tem as construções, né, do meu pai como personalidade, como homem, como pai, né, como esposo, como marido. E tem da minha mãe, e fora os avós, os tios, os amigos próximos que estavam ali, que eu me lembro que meu pai tinha um amigo que era bombeiro, e ele ia na minha casa, às vezes com um uniforme de bombeiro, eu ficava olhando, eu ficava encantada, como assim, né, ele dá a vida para salvar outras pessoas, aquilo, eu ficava muito encantada, e aqui no meu universo, né, infantil, eu ficava pensando como uma pessoa pode ser tão generosa, né, de fazer isso. Então, assim, tudo isso faz parte da construção, né, da minha construção, da minha personalidade e da minha psique.
E esses tijolinhos, eles nunca vão sair do lugar, né? Mas a gente pode, ele continua lá, né? Ou seja, eu continuo tendo ainda aquele fluxo fácil de gastar com dinheiro, com cursos, né? Eu fico falando direto pro meu filho, você não quer fazer esse curso? Você não quer fazer esse curso? Eu vou fazer um MBA. Agora você vai fazer o MBA? Quando é que você vai começar seu MBA? Ele, calma mãe, depois que eu terminar esse aqui, daí eu vou fazer um de cada vez. Falei, isso aí, um de cada vez, né? Porque eu ainda tenho essa coisa com livro, né? Eu continuo lendo todos os dias, tenho, né? Eu adoro ler. Mas hoje eu já me observo, então quando eu, agora tá lá tudo na lista de desejos lá, né, no site, né, tem a lista de desejos lá na Amazon, põe lá, a lista de desejos, então tem vários livros, e quando a Amazon manda um recadinho, olha o livro que você quer está em oferta, ele fala, tá em oferta, pode continuar em oferta, eu não vou comprar você agora, porque eu não vou ler você agora. Né? Eu não preciso mais ter você aqui comigo, até porque a questão nem era o livro em si, mas esse impulso, né, de que para livro pode, para curso pode, né? E para comida pode, pra algumas coisas pode, para outras coisas não pode. A pergunta que a Fê me colocou tá dentro desse contexto, só que no caso ela colocou assim: usar o dinheiro consigo mesmo, ok, sentir culpa de usar o dinheiro consigo mesmo versus usar o dinheiro com outras pessoas ou usar o dinheiro gastar com o seu gatinho, né, o seu bichinho de estimação, algo assim. É a mesma coisa, quer dizer, a mesma construção que eu tive na infância, que com livros e estudos pode, porque o sonho da minha mãe, inclusive, era me ver e ver meu irmão formados. Ela sempre falava isso, que tinha que se formar, né? Tinha que se formar na faculdade, tinha que ter uma profissão, né? E é muito interessante, porque uma frase que eu ouvia muito da minha mãe, e eu tive que depois cuidar para ressignificar isso dentro de mim, que ela falava, nunca dependa de marido, nunca dependa de marido. Então imagina a frustração, né, a dor que ela trazia, porque ela acabou não conseguindo estudar, né, pelas circunstâncias da vida, ela não levou adiante os estudos, parou de trabalhar quando se casou, foi dona de casa a vida toda, foi uma mãe maravilhosa, assim, enfim, né? Mas ela tinha uma frustração muito grande. Então ela passava essa frustração para mim, que era a filha, para o meu irmão nem tanto, né? Mas para mim ela jogou toda essa dor dela sobre mim. Pesou durante muito tempo, inclusive, né? Porque ela meio que controlava, tentava me direcionar. E eu acabei, inclusive, tendo uma época que a gente se afastou muito, né? Inclusive com discussão, com briga, porque eu sentia todo o peso daquela frustração dela. E quando você sente o peso da frustração do outro, sem saber que você está sentindo o peso da frustração do outro, quer dizer, hoje eu sei, né? Depois de algumas décadas de psicanálise, inclusive estudando psicanálise, né? Hoje eu sei, né, que aquele peso emocional que eu sentia eram as frustrações da minha mãe, que eu estava sentindo todo aquele direcionamento. Então, se eu saísse um pouquinho fora daquilo que ela achava que era o certo para eu fazer, a coisa ficava esquisita entre a gente, né? E aí, é claro, né, que quando eu cheguei na adolescência, na pós-adolescência, na vida adulta, entramos em conflito direto, né? Porque primeiro que eu entrei em enfrentamento, né? Negando tudo, depois, enfim, aí trabalhando, beleza, agora já tá tudo bem, né? Já tá tudo mais esclarecido. Mas essas construções permanecem dentro de mim. Hoje eu tenho percepção, né, para entender, compreender, né, ponderar, né, mas aquelas construções ainda fazem parte, são os ecos, né? Então, quando eu vou ver mais um curso, apareceu mais um curso para fazer essa semana, né? Pera,
né? Esse curso não é único, daqui a pouco a pessoa vai lançar de novo, já tá fazendo, né, 2 aqui, tem coisas aqui em movimento já, então deixa. Foi aí que eu comecei, inclusive, a usar, né, fica na prateleira, porque eu comecei a falar para mim mesma, para os livros, fica aí na prateleira que depois eu compro você, agora eu não preciso comprar você, porque era uma válvula de escape muito grande. Então, para mim, como era essa válvula, né, onde eu sentia que aqui eu posso, né, aqui eu posso, como eu tive algumas restrições, né, por causa dos controles da minha mãe, ali eu sentia aquela válvula de escape. Então, cada um pode olhar para si, né, aqui a gente está falando de dinheiro, né, especificamente, mas cada um pode olhar para si. Como que é o fluxo do dinheiro? Você está usando o dinheiro, seja lá o que for que você vai comprar alimento, vai pagar uma conta. Alguém se sente culpado por pagar a conta de luz? Alguém se sente culpado? Você se sente culpado? Pagar a conta de luz? Não, né? Tipo assim, você não quer pagar, mas eu não quero pagar essa conta, puxa vida, né? Porque eu tô com pouco dinheiro aqui e vou pagar, tem que pagar. Às vezes se sente até meio incomodado porque tem que pagar a conta. Não se senta não, né? Porque a empresa de luz, inclusive, mandou lá a luz para você o mês inteiro, você vai pagar, né, só no mês seguinte. Você tem que ficar grata, né, por ter aí essa maravilha toda à disposição. Mas assim, ninguém se sente culpado de pagar a conta de luz, né? Agora, você vai lá e compra um sapato, uma bolsa, ou vai no supermercado e compra lá algumas guloseimas a mais. Sai com culpa, pesou assim. Ou vai almoçar, vai jantar, né? Resolveu ir almoçar, né? Sei lá, em algum lugar. Sábado fui almoçar num lugar maravilhoso, um restaurante que tem lá no centro de São Paulo, só de comida da Amazônia. Experimentei sabores que eu nunca tinha experimentado, né? Mas como tá lá nas minhas intenções, que eu leio todos os dias, que eu quero experimentar sabores, eu amo experimentar sabores. Experimentei um monte de coisa nova pra mim, né? Que eu nunca tinha experimentado. E claro, um restaurante de um ticket mais alto, porque é o serviço, o estilo de comida que é servida lá, né? Então, assim, deu culpa na hora de pagar a conta, né? Onde que tá a culpa? Então, começa a perceber no fluxo do dinheiro, quando você tá comprando. Ou, não, eu faço pro meu filho, pros meus netos. Pra neto, então, hein? Vovós, eu não sou avó, eu sou tia-avó, né? Mas eu não sou vovó, sou só tia-avó. Aonde flui com facilidade? Pro neto pode, porque, né, muitas mulheres têm isso na cabeça. Pro filho não podia, às vezes, porque tem que controlar o dinheiro, não pude comprar, né, pro meu filho, pra minha filha, não pude dar pro meu filho e pra minha filha tudo que eu queria, ou que eles queriam, porque a grana era curta e tinha que, né, administrar ali, controlar e não dava. Mas agora que eu tô aposentada, né, a vida tá mais mansa, que eu já não tenho mais aquelas preocupações de ter que educar, de ter que bancar a educação, alimentação, roupa e qualquer coisa. Agora não, né? Vovó é mamão com açúcar, né? Então, pro neto, pra neta, pode. Aí quando vê, gastou todo o salário, só com coisas pro netinho, pra netinha, pros netos. Pro seu cachorrinho, pro seu gatinho também assim. Vai lá no pet shop lá e compra. Vai e compra comidinha, e compra ração, e coleirinha, e brinquedinho pro cachorrinho, pro gatinho, pode. E aonde que não pode? Aonde sente que tem fluxo fácil, aonde sente que o fluxo às vezes vem com culpa. É legal identificar aonde está fluindo fácil e às vezes esse fácil também precisa ser observado. Porque para mim, no meu caso, nem era só fácil, era quase compulsivo. Eu comprava mesmo. Eu comprava muito livro. E não lia, quer dizer, não dava nem conta de ler, uma coisa meio insana. Aí depois eu fui pro oposto, eu comecei a me proibir, aí não comprei mais nada, aí virei a louca do PDF. Então eu tinha assim, mais de sei lá quantos mil, eu achava lindo, né? Ficava orgulhosa da minha pasta de PDFs, né? Aí depois caiu assim, né? A consciência entrou, garota, você tá burlando leis de direitos autorais, violando lei de direito autoral, né?
com os PDFs. Aí eu falei, opa, vamos parar por aqui, né? Voltei pro corpinho da ética e hoje eu compro os livros, voltei a comprar. Mas olha o movimento todo, né? Que foi preciso eu fazer até chegar num lugar confortável para que eu pudesse, né? Vou continuar comprando os meus, continuo comprando, né? Esse mês passado eu comprei 3, mas é uma sequência, volume 1, volume 2, volume 3. Então tem justificativa aqui, né? Tá valendo, né? Mas esses já estou lendo, sou quase na metade do volume 1, que é uma trilogia. Continuo, né? Continuo também me matriculando nos meus cursos, continuo me abastecendo, tá tudo bem. Mas hoje isso é feito com mais consciência, isso é feito com mais clareza. Eu não me pego mais na armadilha nem da negação e nem da compulsão, né? Porque a negação é aquilo. Não pode, não posso, isso aqui não posso gastar, e aí quando eu vejo, vou pro outro lado e gasto o que eu não gastei aqui mais 3 vezes mais, né? Então, a ideia é identificar, né? Uma sugestão para cada um aqui que tá aqui comigo hoje, para quem vai ouvir depois também, né? A ideia, a sugestão é essa: identifique os seus movimentos financeiros, aonde você sente facilidade, né, de comprar, fluir, pagar. Imagina, pra mim eu compro de boa, tá, né? Ou, não, pra mim eu não compro nada, mas eu só faço pros outros. Tudo que eu faço é pros filhos, tudo que eu faço é pros netos, tudo que eu faço é pros meus cachorros. Os meus cachorros têm melhor comida, melhor, né, veterinário tem que ser mesmo, e comida também, né? Mas assim, né, tudo de bom e do melhor pros meus cachorros, mas pra mim, meu carro tá caindo aos pedaços, faz uns 5 anos que eu não compro roupa, mas os meus cachorros, né, só para os meus cachorros. Por quê? De onde vem esse movimento? Para você, não, né? Quando isso começou? Começou lá atrás, mas tenta identificar esses movimentos, né? Para você perceber que muitas vezes você poderia estar tendo uma vida mais equilibrada, não vai deixar de fazer tudo de bom e do melhor para os doguinhos, para os gatinhos, né? Mas você também pode ter coisas para satisfazer o seu bem-estar também, porque, né, quando é fruto desses entraves psíquicos, não é escolha, não, eu realmente, né, uso só camiseta e calça jeans e tá tudo bem. Se é da personalidade mesmo, que a pessoa se sente confortável ali, ok. A gente está falando aqui de lugares onde a gente não fica muito desconfortável, onde a gente fica à mercê desses movimentos psíquicos de construção, ou seja, que foram iniciados lá na nossa infância, na nossa primeira fase da vida. Eu costumo dizer primeiro círculo, segundo círculo, terceiro círculo, né? Primeiro círculo até mais ou menos uns 6, 7 anos de idade, o segundo até 14, 15, adolescência ali, e depois, né, o terceiro ciclo até ali os 21, e depois vida adulta, vida foi pro mundo. Então, assim, o que fez de mim, o que me construiu até eu partir para o mundo? Eu, quando tinha 22 anos, eu fui morar sozinha. Circunstância, né? Morava em São Paulo, tudo já tinha naquela época, já tinha trânsito. Eu fazia faculdade à noite, trabalhava o dia todo, fazia faculdade à noite. Então, até para voltar para casa à noite, eu acabei indo morar, né, próximo, que é um lugar meio do caminho entre o trabalho e a faculdade, onde, né, meus pais moravam, ficava um pouco distante, até ruim para eu chegar em casa à noite, né? Então era meio complicado. E aí até eu fui morar sozinha. Quer dizer, quem era eu quando saí de casa e fui morar sozinha, né? Quem era eu, né? Que construção crua, nova ainda, né? Tipo assim, acabando de sair com toda aquela construção que eu peguei de pai, de mãe, de professores, tive mestres, professores, né, no colégio, alguns me lembro deles até hoje. E mesmo depois, né, porque o pensamento, a gente constrói, né, essa primeira parte da nossa psique, ela é construída mesmo nessas fases da vida. O pensamento filosófico, ele é construído depois, quando é construído, porque tem gente que nem constrói. Tem gente que só pega, copia de quem está em volta e segue com aqueles pontos de vista fixos e não muda de ideia até o dia de deixar o corpinho físico. Mas a construção do pensamento filosófico, ele acontece depois,
depois lá dos 21, né, que a gente começa a filosofar. Por que a gente começa a filosofar? Porque a gente começa a receber o feedback destas construções psíquicas que a gente tem no nosso campo mental, porque elas se refletem na nossa realidade. Na verdade, elas não se refletem, elas criam a nossa realidade. E aí a gente começa a filosofar. Isso é legal, isso não é legal. Puxa, na minha vida tudo dá certo, na minha vida nada dá certo, na minha vida algumas coisas dão certo, na minha vida algumas coisas não dão certo. Isso aqui é legal. Puxa, eu tenho sorte no amor, sorte no azar, como é que é? Sorte no jogo, azar no amor, sorte no amor, azar no jogo. Eu sou sortuda, eu sou azarada, eu sou isso. Ou seja, eu começo a filosofar depois, quando eu começo a interagir com as circunstâncias da vida. E quanto mais o tempo vai passando, aí realmente, conforme vai realmente o tempo passando, a idade, os ciclos de vida, né, vão passando, a gente vai filosofando cada vez mais, né? A gente vai ficando cada vez mais filósofo, né? É muito legal. Gente, deixa eu ver aqui, tem um monte de coisa aqui, o povo falando comigo, e como eu amo um bate-papo, deixa eu ver aqui. Nossa, que legal, tem um monte de gente aí, Vivi, Rafael, boa noite. Rafael já começou aqui. Muito bom, obrigada, Rafael, fico feliz que você tá aqui também. E aí, opa, não pode tocar em nada aqui, diferente do YouTube, que é muito mais fácil. Rafael, hoje trago o insight da nossa consciência, e a água pura e a realidade sólida como se fosse um cubo de gelo. Fiquei fascinado com isso. Olha que legal. A consciência é água pura e a realidade sólida é um cubo de gelo. Olha, analogia bacana, faz sentido. Faz sentido. Nicole também tá aí, boa noite. Ana colocou, não só gastar, mas até frequentar alguns lugares. Antes me sentia deslocada, como se não fosse para mim. Bingo, Ana, exatamente isso. E acontece até hoje. Tanto que um dos exercícios, né, dentro dessas linhas de coach, tem o exercício, inclusive, de você, né, quem quer melhorar, né, sua prosperidade, melhorar essa sensação de prosperidade, vai num JK da vida, né? Vai num shopping, em lojas de grife, lugares, né, de classe média alta, para você se sentir ali. Para mim, esses exercícios nunca funcionaram. Eu me sentia pior. Ai, gente, não, parece que isso aqui não é para mim, eu queria sair correndo. Hoje não, né? Eu já vou lá comprar uma bolsinha. Mas nossa, aquilo parecia que, né, eu queria sair correndo. Eu fui fazer uma vez um exercício desse, nossa, eu falei, não, esse exercício não é pra mim. Claro que depois eu percebi que eu não tinha ainda a identificação, né, eu não me identificava como uma pessoa que podia entrar numa loja, comprar uma bolsa aquele valor, sei lá, uma roupa, um sapato, ou frequentar um restaurante. Às vezes passava na porta ali do restaurante, nem cogitava, né, de entrar né, naquele restaurante, ou de repente sei lá, uma cafeteria, algo de um padrão mais elevado, porque eu não podia, né, era supérfluo. Mamãe falava, gente, mamãe é ótima, mamãe falava assim, como é que é? Jogar dinheiro fora, tudo para ela era jogar dinheiro fora. Foi muito interessante, esse jogar dinheiro fora me pegou de jeito uma vez, né? Porque qualquer coisa que estivesse fora daquele padrão, onde ela também, né, permitia usar dinheiro, que é o que eu falei, né, era comida, estudo, coisa assim, né, o básico do básico, era jogar dinheiro fora. Lembra que eu falei da pizza agora há pouco? Pizza é jogar dinheiro fora, viajar é jogar dinheiro fora, meu Deus, né, almoçar fora, jantar fora, era jogar dinheiro fora. Né, tudo era jogar dinheiro fora, comprar coisas, assim, tudo era jogar dinheiro fora, né? Então, mas foi legal porque depois até hoje ela ainda fica meio assim, ela ainda, né, não sabe, até hoje ela não sabe gastar dinheiro, assim, né? Ela fica meio perdida até hoje, né? Ela também não se permite até hoje, às vezes eu vou, agora eu estava em São Paulo, até ontem eu estava em São Paulo, e aí vamos, né, vamos no supermercado, né, vamos, aí empurra o carrinho. Eu falo, mãe, você pode escolher o que você quiser aqui dentro do supermercado. Você tem dinheiro para pagar, né? E ela vai lá e pega só o básico do básico e coloca no carrinho. Ela não pega nada, né? Meu irmão hoje, que inclusive cuida, né, mais dela do que eu, né? Porque eu fico mais distante um pouquinho.
E ele vai no supermercado e compra tudo que ele vê pela frente e leva lá na casa dela. E ela fala, ai, teu irmão traz tanta coisa, teu irmão traz tanta coisa, você vai na casa, tem tudo lá, né, as coisas, guloseimas lá, coisa que ele compra, porque ele sabe que se ela for, ela não vai comprar, ela vai comprar só o básico do básico do básico. Então ele vai e compra bolo, pão, chocolate, iogurte, ele compra todas essas coisas, porque dentro da construção dela não é permitido. Só que ela não mudou o pensamento, ela continua com o mesmo padrão de pensamento. E ela vai mudar? Acredito que não, nessa altura da vida, né, ela não vai mudar, né? Embora às vezes ela dá umas, né, ela vai comigo, ela fala, me fala o que é bom aqui, o que é bom aqui. Outro dia eu apresentei para ela os leites, velho, eu adoro leite vegetal, os leites, né, de castanhas e tal. Aí, esse aqui é bom, esse aqui é bom, esse aqui é bom. Pus um monte de leite no carrinho. Sabonete, fiz ela comprar sabonete mais cheiroso que tinha lá, né? Esse aqui é bom, esse aqui é bom, né? Aí ela compra. Aí quando vai passar no caixa, ela se assusta com o valor da compra. É muito bonitinho. Você tem dinheiro para pagar. Porque dentro da cabecinha dela, não vai. Se ela tá sozinha no supermercado, ela e a bolsinha dela, né? Ela não vai pegar nada disso. Aí ela fala, eu não tenho costume. Ela sempre fala, eu não tenho costume, eu não tenho costume. Porque ela se acostumou com aquela, né, educação que ela teve, com aquelas circunstâncias que ela viveu na vida, e ela então criou aquelas conclusões. E viveu a vida a partir dessas conclusões. Com cada um de nós acontece exatamente a mesma coisa. Eu também me criei, né, as minhas construções psíquicas também partiram daquele lugar, né, que eu vivia, né, ali na infância. E aí, quando eu cheguei no momento filosófico, né, eu começar o pensamento filosófico, eu falei, pera, por que eu tenho e aquele ali não tem? Por que aquele ali tem e eu não tenho? O que acontece aqui? Qual é o jogo aqui? Eu fui, né, eu vim já, talvez escolha para nascimento, eu vim já perguntando mais, né, argumentando mais, querendo saber mais, querendo conhecer mais, né, querendo pesquisar os porquês. Primeiro os porquês pesados, depois uns porquês mais leves, né? Mas eu fui investigar, né? Ela não, né? Porque também não era dela, não era da competência dela para essa vida, né? Escolha. O que a pessoa escolhe, ela vai receber. Peça e será atendido. Então, provavelmente, ela entrou mais na conformidade, ela entrou mais na aceitação, né? De aceitar a vida como é, dentro, inclusive, também de sistemas religiosos, essa coisa toda, ela se conformou, né, com aquele padrão de pensamento e ela segue a vida naquele padrão. E tá tudo bem, porque é a forma que ela escolheu. O que eu posso contribuir aqui, eu contribuo, que dá para melhorar um pouquinho ali, a gente já melhora, mas eu não vou mudar a cabeça da minha mãe, mas a minha eu posso mudar, né? A minha eu posso. Então, conforme eu fui percebendo, e percebo até hoje, porque assim, isso não vai acabar nunca. Claro que se eu entrar agora numa livraria, ainda brinco, né? Quem me conhece, que anda comigo pelo shopping, já sabe como é. Hoje até não tem mais tantas livrarias, né? Mas tinha aquelas, né, mega livrarias, né? Saraiva, aquelas, né, Siciliano. Aí ia chegando perto, assim, de onde tem os corredores, eu já senti uns puxões, assim, né? Vambora. Porque sabia que se eu entrasse numa daquelas livrarias, eu não ia sair com menos de 4, 5 livros debaixo do braço, né? E assim, era facinho pra mim, né? Então hoje, ainda tenho aquele fluxo facinho, assim, pra comprar os livrinhos? Tenho, mas hoje eu pondero, porque eu sei que isso faz parte da minha construção. Aí, ou às vezes, pode começar a vir um cheirinho de culpa quando eu vou lá e de repente, vou viajar de novo, gente, eu vou de novo para Florianópolis agora. Vou viajar de novo, né? Vou gastar. Né? Então, às vezes, começa a vir assim, né? Aquela fumacinha, tipo, eu falo, pera, não, isso não é jogar dinheiro fora, eu amo viajar. Ou seja, eu busco novo pensamento, eu busco alimentar a construção e a manutenção do novo pensamento, né? Porque o velho tá lá, só que ele tá desativado, tá mal usado, né? Eu não ativo muito. Às vezes ele, né, quer entrar... Não, que isso, vou viajar, Florianópolis, no inverno, no verão, no outono, na primavera, verão, outono, inverno, é maravilhosa, a Ilha da Magia, é pra lá que eu vou. Então, assim, tá tudo bem, mas a construção permanece.
Então a gente tem que compreender, primeiro, as nossas estruturas psíquicas, né? E é legal. E como que a gente compreende as nossas estruturas psíquicas? Observando a realidade que se manifesta diante dos nossos olhos. A realidade que se manifesta diante dos nossos olhos nos traz ali, né, uma descrição clara, direta, sem nenhuma dúvida das nossas construções psíquicas. A partir daí eu posso escolher. Normalmente a gente não vai para o campo da escolha do novo pensamento. Normalmente a gente fica ali se distraindo com a circunstância que chegou. Se ela é boa, eu fico comemorando. Se ela não é boa, eu fico chorando, né? Então a gente às vezes não vai para a construção do novo pensamento, a gente fica ali interagindo com a situação. A gente cria a realidade e depois fica ali perdido, né, na construção daquela, né, nas circunstâncias da nossa realidade. Mas a todo momento a gente pode dar uma paradinha no processo e falar, pera, eu crio minha própria realidade. O que essa circunstância está mostrando para mim? Que eu tenho padrões internos psíquicos, padrões de pensamento, construções, né, em mim, que eu fui absorvendo, que eu fui construindo em mim e que agora se manifestam, né, como esta realidade. O que eu quero? O que eu gostaria? Né? E aí eu começo a identificar circunstâncias ou situações que eu gostaria de ser, fazer ou ter, e aí eu vou buscar o que eu deveria pensar, o que eu poderia pensar para que eu permitisse, então, uma realidade como essa que eu desejo. Né? Porque eu identifico aquilo que eu gostaria e aí eu vou buscar o pensamento que seria o pensamento compatível ou a construção ali psíquica compatível para aquilo. E claro que vai entrar em choque, porque se eu estou manifestando A e eu não gosto de A, eu quero B, eu falo, puxa, eu quero B. Como eu deveria pensar para que B se manifestasse é muito diferente da forma como eu estou pensando agora, porque está manifestando A, senão eu estaria manifestando B, certo? Então eu tenho que, mudar, eu tenho que criar um novo padrão de pensamento. E aí entra em choque, parece mentira, é onde a gente tem que ter um trabalho, né? Não? Olha lá, pessoas inteligentes, dona Ana Paula Navarrete. Não, Ana Paula, a gente tem que criar as novas construções, né? A Ana colocou aqui, nossa, pensei nessa frase do marido e você falou. A frase do marido é ótima, né? Minha mãe falava muito isso. Não dependa de marido. Hoje eu não dependo, né? Seguir a risca a instrução de mamãe, né? Mas isso teve uma implicação muito séria na minha vida, gente. Depois eu conto, porque hoje a aula é uma aula também. A live hoje não é de relacionamento. A live hoje é de dinheirinho. Que mais? Rafael, o segredo do dinheiro é deixar ele circular através de você ao invés da ideia de ter uma quantia específica. Então, Rafael, isso é uma construção sua, é uma verdade para você, né? Porque para outras pessoas há a necessidade de ter, às vezes, eu preciso ter. Por que a pessoa às vezes tem a necessidade de ter, né? Ter ali, porque vai passar para ela uma sensação de segurança, conforto, liberdade, alívio, né? E é o que a pessoa vivenciou, às vezes, o oposto na infância. Então, hoje, ela vai buscar isso através de ter ali, muitas vezes, ter um patrimônio, criar um patrimônio, ter um fluxo. Então, assim, é o que é para cada um, porque cada um teve. Cara, se a gente não tem nem é digital, né? É igual, imagina o padrão de pensamento. Gente, se 10 dedinhos, né, não são iguais, só 10 não são iguais, né, entre nós seres humanos, imaginem o campo mental. É impossível 2 seres terem o mesmo campo mental. Impossível, não tem como, porque você teria que viver exatamente todas as mesmas experiências. E não tem como, porque ninguém calça os seus sapatos, né? Então, né, é o que é verdade para cada um. Que mais? Chegou, Vitória, Instagram. Instagram não te notificou? Rafael, outra coisa importante é observar se você está repetindo padrões. É isso mesmo. Repetindo padrões dos seus antepassados. Ou, de repente, bancando o do contra, por causa de algum conflito não resolvido. Sim, exatamente. Isso que eu falei agora há pouco. Eu repetia os padrões da minha mãe e ao mesmo tempo eu pagava de contra, entendeu? A gente faz as duas coisas.
Em algumas coisas eu repetia os padrões, em outras coisas eu pagava do contra. Porque quando aquilo me incomodava, eu ia lá e... É o famoso eu mereço. Gente, se vocês se pegarem em algum momento, vão fazer alguma coisa que envolva dinheiro, normalmente, né? Comprar alguma coisa, fazer alguma coisa que está envolvendo dinheiro e vocês justificarem essa aquisição, essa compra, esse gasto com eu mereço, para. Para, não faz nada não. Manda um WhatsApp pra mim, marca uma sessão, vamos conversar. Faz não, tá? Sentiu eu mereço, gente, ali na frente a vida vai cobrar seu preço, tá? Porque o eu mereço é um prazer compensatório. Se eu tô procurando uma compensação, é porque eu tô numa baita resistência. Quanto maior o meu eu mereço, maior a resistência que eu tô sustentando. O eu mereço é ótimo, gente, ele traz tanta coisa. Como é que é? Adriana, não conta pra sua mãe que tem um relógio de pedras preciosas que custa 120 milhões de reais. Ela não tem nem ideia de quanto é 120 milhões. Nossa, muito louco. Marcinha tá aí, lindeza. Que mais? Vocês tem mais perguntas? Gente, não tem pergunta não? Faz pergunta aí pra mim. Tem 3 minutos ainda de live. Ai, muito bom. Bom, eu dei essa volta toda, né? A pergunta, né, que era ok, né? Usar o dinheiro para os outros e não usar para mim, né? Foi a pergunta original que eu trouxe para cá. Eu usei toda a minha história porque era mais fácil, né? Eu contar a minha história, porque eu vivi isso, vivo ainda até hoje, né? Porque ainda compro livros, ainda compro comida, ainda faço os meus cursos, ainda percebo aonde flui com mais facilidade, aonde, né, às vezes eu tenho que parar um pouquinho para pensar, né? Não, é que eu estou administrando meu dinheiro. Não, pera, foi uma resistência mesmo. Uma coisa é eu administrar o dinheiro. Uma coisa é eu não gastar mais do que eu recebo. Fato, ok, isso é básico, né? Matemática básica. Não vou gastar mais do que eu ganho, ponto. Mas eu, às vezes, vou usar isso como justificativa. Então, pera, o que tá rolando aqui? E a questão não é se eu vou gastar ou se eu não vou gastar. A questão é qual a emoção que vem à tona quando eu estou fazendo isso, para que eu possa identificar o mental, o padrão mental que está por trás daquela sensação. Ana colocou, isso seria falta de amor próprio? O que, Ana? Eu falei, eu não sei em que momento você fez essa pergunta. Repete aqui para mim, por favor. Eli, lindinha. Vixe, comprei um tênis, queria muito, porque eu mereço. Então, Eli, você merece, tá bom? Você merece mesmo. Por isso que não precisa usar o eu mereço como justificativa, tá? Se tá usando o eu mereço como justificativa, é porque em algum lugar dentro de você pesou, ou né, quase que começou a pesar um pouquinho, investir, né, o valor no tênis. Eu também comprei há pouco tempo, não foi uma compra, foi um investimento, né, dependendo do valor do tênis, não é uma compra, é um investimento. Dava para comprar muitas ações, né, com o valor que eu paguei no tênis. Mas aí, tipo assim, não tenho merecimento tem, claro, mas não é por merecimento que eu comprei. Eu comprei o tênis porque eu queria correr e era um tênis bom para corrida, né? Bem isso, né? Exatamente. Ana, não sei se você tá aí ainda. Isso seria falta de amor próprio. Eu não conectei com o que eu falei com a sua pergunta, Ana. Vou dar mais um minutinho. Bom, gente, é isso. Lili tá aí. O eu mereço também vale para quando queremos fazer outra coisa sem ser compra. Claro, Lili. Com certeza. O eu mereço, assim, ó, uma coisa é eu me sentir merecedora intrinsecamente, porque, cara, eu sou, né, uma partícula de Deus, então, né, tudo, eu sou criador, assim como o criador, o todo é mente, é o todo, é o tudo. Eu, como uma partícula, né, o todo criou todo o universo, né, e né, está dentro dele. E eu, como uma partícula, também crio o meu próprio universo particular, né? Então, nós somos partículas divinas, criamos os nossos universos particulares. Como somos muitos, eu crio o meu, você cria o seu, todo mundo cria o seu, e a gente interage uns com os outros. Beleza. Então,
intrinsecamente, por ser uma partícula divina, não é questão de merecimento, é uma questão de ser. Eu sou uma partícula divina, então nem entra merecer ali, né? Nem entra o merecimento. É como eu falo de perdão, não tem necessidade de perdão, você não tem julgamento. Então, se eu estou usando o merecimento, ele já faz parte, é intrínseco. Faz parte do processo criativo. Então, ele não é uma justificativa. Se eu estou usando eu mereço como uma justificativa para fazer alguma coisa, quer saber? Eu mereço, né? Eu vou deitar aqui no sofá, vou passar a tarde inteira maratonando seriadinho aqui no Netflix. Tá usando o eu mereço como justificativa, é porque provavelmente está funcionando a partir de um julgamento de que, eu não deveria, né? Que vão falar de mim? Minha mãe, volta tudo lá, né? Eu vagabundona aqui, largada no sofá, assistindo TV, quando tem um monte de serviço para fazer, tem um monte de coisa para fazer, vai trabalhar para ganhar dinheiro, blá, 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 blá. Ou seja, tem um monte de construções psíquicas, vulgo crenças, vulgo pontos de vista, ativos em mim, atuando, falando ali num certo tom, e eu dou uma baixadinha na voz, né, e falo, quer saber? Eu mereço, já limpei a casa hoje de manhã, agora eu mereço, eu vou lá e deito lá pra assistir. Claro que você pode deitar lá no sofá, assistir seus Netflix, mas não usa o eu mereço como justificativa, tá bom? Eu mereço já faz parte. Você merece que seu coração bata? Merece? Eu mereço que meu coração tá batendo? É uma questão de merecimento? Meu coração bater? Né? Aí fica mais fácil de entender, né? Não é uma questão de merecimento. Meu coração bate, né? Enquanto houver a escolha de permanecer aqui, enquanto ainda estiver dentro das minhas perspectivas de intenções e escolhas, meu coração vai continuar batendo, certo? Agora, se eu falasse, eu mereço que meu coração continue batendo, ixi, olha que coisa esquisita, né? Não. Cadê? Eu gosto de ler vocês aqui. Aqui sobe, eu tenho que cuidar para não balançar o telefone. Eu mereço também vale. E assim. Aí o Rafael, eu costumo dizer em tom bem humorado que que eu comprei porque deu na telha e meu telhado é limpinho. Muito bom, gostei, Rafael. Deu na telha, comprei, muito bom, muito bom. Lili. Ok, esses dias... Olha, eu tinha falado isso, não tinha lido aqui o seu comentário, Lili. Esses dias passei o dia vendo séries e pensei, eu mereço. Eu falei isso, não tinha lido seu comentário aqui. Merece, Lili? Você merece ficar deitada no sofá assistindo seriado? Por que você afirmou que você merece? Porque você já tinha justificado o seu dia com bastante ação, assim, já tinha feito muita coisa... Já lavei, cozinhei, passei, já fiz um monte de coisa. Quer saber? Tô cansada. Olha, tô cansada, já fiz muito, já paguei o preço, já lutei muito, então agora eu mereço. Gente, isso não cheira bem. Acho que vai ser a próxima live. Bom, deixa eu ir embora. Rafael, tenham cautela, pois na própria justificativa já existe algum medo secreto. Então, na justificativa, usando a palavra eu mereço como justificativa, é porque tem julgamento aí, resistência, com certeza. Certo, pessoas? Quem é livre não precisa de nenhum tipo de aprovação. Quando a gente se sente livre, né? Quando a gente não se aprisiona com os próprios pensamentos, né? Então a gente não precisa de aprovação de ninguém, porque tudo já tá fluindo, né? É isso aí. Certo, gente? Então é isso. Como é que é? Afinal, não somos cartão de crédito de ninguém. Não somos. Muito bom, Rafael, muito bom. Então é isso, pessoas. Gratidão pelo papo, por contribuírem aqui, inclusive conversando comigo, que eu adoro quando eu tenho uma interação aqui. A semana tá só começando, né? Hoje, inclusive, já foi lá pro canal o vídeo Mensagens da Consciência, né? Tô com 2 formatos novos de vídeos lá no canal, então também convido vocês para assistirem, tá bem legal, assim, tem muita coisa nova vindo, vai ser muito bacana. Temos muitas coisas novas chegando por aqui, chegando aí para vocês, beleza? Gratidão por me acompanharem aqui. Quem me acompanha amanhã, Clube da Leitura, quem tá comigo amanhã às 8 da manhã, a gente se vê de novo. Tem gente aqui que tá lá, a Lili tá lá, né? Ali também. No Clube da Leitura, Mulheres que Correm com os Lobos, tá maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. E quinta, nosso papo de quinta lá, no irmão mais velho, na rede vizinha, nosso irmão mais velho lá no YouTube.
Nosso papo na quinta-feira também vai ser muito bacana. Espero vocês. Beijo grande, uma excelente semana. Até amanhã, Nanizinha. Obrigada, Rafael. Gratidão, gente. Beijo pra vocês. Até semana que vem. Tchau, tchau.